Olá, seja bem-vindo de volta ao canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a densidade atmosférica e a eletricidade. Veremos que as duas coisas estão intimamente ligadas. E eu optei por fazer um vídeo por conta da interferência do meu equipamento, que gera alta tensão, com a câmera, ou a tela. Mas farei uma live sobre esse tema, convidarei meus amigos e vai ser uma discussão bastante interessante. E foi uma pesquisa que me deu muito prazer em fazer, tomou bastante tempo. Veja, no mundo há uma perda de 9% da energia elétrica produzida. Isso representa bilhões de dólares por ano, então as pessoas não brincam com esse assunto. Há perda de material por conta do efeito corona, desgaste ali causado, como nós veremos, pela ionização do gás, do ar atmosférico. E a média de 9%, mas no Brasil 12%. Nos Estados Unidos cai para 5%. Em áreas montanhosas, onde a densidade do ar é menor, isso é estudado com extrema frequência. Então, na China, no Peru, nos Estados Unidos, no Nepal, lugares montanhosos onde se tem que passar linha de transmissão, há uma perda muito maior por efeito corona. Vou colocar na descrição desse vídeo uma enorme lista de referências para que você possa verificar essas informações todas. Essa é uma questão estudada há mais de 100 anos, dada a sua importância, ela se torna cada vez mais estudada e experimentalmente. Veja, há modelagens matemáticas que são cada vez mais precisas a respeito desse assunto, mas desde a modelagem matemática de Peake, há muitas outras que foram feitas para tentar minimizar o efeito corona. Ele é muito grande, como veremos, em maiores altitudes. Então, essa perda de energia por conta do efeito corona, ela se torna muito mais pronunciada em grandes altitudes. É claro que a maior perda de energia em redes elétricas é por conta da própria resistividade do condutor. Então, esse é um problema também muito difícil de ser resolvido. Não há um condutor perfeito, as perdas são muito grandes por resistividade do próprio material. Isso sem contar perdas como furto de material, furto de material da rede elétrica, gatos que são feitos, esse tipo de coisa também acarreta vários prejuízos. Mas a queda de uma rede elétrica causa um prejuízo enorme para a população. Um apagão, por exemplo, é uma coisa terrível, porque você para toda uma cidade, uma área muito grande de um país. Então é uma questão muito estudada nos dias de hoje, tanto para a parte econômica, quanto também para o meio ambiente. Veja que o efeito corona, nós vamos ver, ele é extremamente prejudicial ao meio ambiente por conta dos gases produzidos. Então, o que é exatamente o efeito corona? Vamos ver na sequência. E você está vendo na sequência o efeito corona. Aqui essas pontas violetas são exatamente a ionização, onde está ocorrendo a ionização do gás. Outras imagens do efeito corona, você tem aqui uma muito interessante. Então aqui há, pelo efeito corona, a perda de energia em quilômetros de linha de transmissão. Aqui outros exemplos do efeito corona. Veja a cor violeta aqui da ionização do ar atmosférico. Aqui uma imagem muito bonita, o céu estrelado de fundo e vários pontos do efeito corona. Aqui uma outra, veja que nas pontas é muito mais fácil de ocorrer esse efeito, essa ionização. Porque nas pontas há uma concentração da carga elétrica. Por que a cor violeta? 78% da nossa atmosfera é constituída de nitrogênio, 21% de oxigênio, e o 1% restante se distribui aí em dióxido de carbono, argônio, vapor d'água e outros gases. Veja nessa imagem que à esquerda você tem a ionização
do nitrogênio, que é exatamente na cor violeta do efeito corona. Assim, então, como a nossa atmosfera tem uma concentração muito maior de nitrogênio, dá-se essa cor violeta na ionização, no efeito corona. Segue-se aqui também na imagem a cor da ionização de outros gases. Então, as moléculas de nitrogênio, quando retornam a um estado de energia mais baixo, liberam luz na parte violeta do espectro, com a maioria dos picos caindo entre 300 e 400 nanômetros, que é exatamente aqui a cor violeta do espectro visível. É claro que também será transmitida essa energia em ultravioleta. Um pouco mais abaixo aqui nós temos o ultravioleta. O efeito corona é causado por uma série de fatores, entre eles a distância entre os terminais, o raio do condutor, a tensão, a frequência, sujeira, umidade, desgaste do condutor, pontas formadas ali, e com a altitude, o aumento da altitude, o principal fator, mantido todos os outros constantes, o principal fator é a densidade do ar. Em uma menor densidade do ar, como veremos, há uma facilidade muito maior de ionizar esse ar, principalmente o nitrogênio, e causar o efeito corona. O efeito corona, então, ele causa a formação de óxido nítrico, ozônio, dióxido de nitrogênio, e o dióxido de nitrogênio, na presença de vapor d'água, forma o ácido nítrico. Tudo isso, esses gases corrosivos e tóxicos, eles degradam e fragilizam os materiais. Considera-se também que esses gases eles são altamente prejudiciais ao ser humano e ao meio ambiente. Essa questão é estudada há mais de 100 anos, da eletricidade e a atmosfera. Temos aqui um artigo de Friedrich Paschen, de 1889, sobre a diferença de potencial necessária para a transferência de faísca no ar, hidrogênio e ácido carbônico em diferentes pressões. Esse artigo deu origem, então, às curvas de Paschen. As descargas corona observadas na superfície de um condutor são devidas à formação de avalanches de elétrons que ocorrem quando a intensidade do campo elétrico na superfície do condutor excede um determinado valor crítico. Você tem aqui, então, uma visualização dessa avalanche de Townsend. Veja que, a partir de uma ionização original, vão se criando outras ionizações numa reação em cadeia. Aqui você vê a publicação de 1910 do próprio Townsend, que é a teoria de ionização dos gases por colisão. Vimos aí então a primeira importante relação entre a densidade atmosférica e a eletricidade, no caso do efeito corona. Veja, para ocorrer a ionização do nitrogênio, do ar atmosférico, o elétron ele precisa atingir determinada velocidade. Quando colocado em um campo elétrico, o elétron vai ter uma aceleração, ou seja, a velocidade dele aumenta cada vez mais. Ocorre que, se você tiver moléculas muito próximas, o elétron não tem caminho livre suficiente para atingir essa velocidade, essa energia cinética necessária para a ionização. Quando a densidade é menor, as moléculas estão mais afastadas e o elétron tem o caminho livre suficiente para atingir essa energia cinética e ionizar. Ou seja, o efeito corona é observado com muito mais frequência em grandes altitudes, justamente porque a densidade do ar é menor. Imagine um trânsito congestionado. Você tem muito mais dificuldade de passar. Da mesma forma, o elétron ele vai colidir com outras moléculas, pode até voltar no sentido do campo elétrico. Então, a densidade do ar, quando ela é menor, facilita muito a ionização do gás e assim a formação do efeito corona e todos os prejuízos que ela causa. É claro que se houvesse uma densidade maior atmosférica, conforme se aumenta a altitude, ninguém precisaria estudar essa questão e não haveria uma perda de bilhões de dólares ao ano por conta do efeito corona. Aqui a fórmula de Peake, que é uma das fórmulas usadas para o cálculo da perda de energia em quilowatt por quilômetro por fase. Então veja que temos aqui o F, a frequência de alimentação,
a tensão fase neutro, tensão disruptiva crítica, fator de densidade do ar para 25 graus e 1 atmosfera, considerado 1. O espaçamento entre os condutores e o raio dos condutores. Repare que o fator de densidade do ar, ele divide aqui. Então, ele é 1 para o nível do mar, 1 atmosfera. Conforme você vai subindo em altitude, vai aumentando a altitude, você tem fatores como 0,8, 0,7, 0,6. Se eu, numa divisão de fração, conservo a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, então 0,6 seria 6 sobre 10, o 10 vai subir, multiplicando 244, e o 6 vai ficar embaixo. Ou seja, a perda de energia por quilowatt-quilômetro, ela é maior conforme aumenta a altitude por conta da menor densidade do ar atmosférico. Vou colocar, estará na descrição também, tudo isso, todas essas referências que estou colocando aqui. Essa questão é bastante estudada no mundo todo, principalmente em países com áreas montanhosas, porque ali a energia elétrica perdida por efeito corona é muito maior. Então, na China, isso tem sido muito estudado, nas referências você vai encontrar vários artigos de chineses que têm estudado muito essa questão, eles têm laboratórios ali muito grandes para fazer testes a esse respeito. Então, nesse caso desse artigo, você tem estudos feitos na altitude de 50 metros, 1.700, 3.400 e 4.300 metros. Na tabela seguinte estão resumidos esses resultados. Veja que nessas duas linhas você tem duas tensões diferentes, 180.000 volts e 200.000 volts. Para cada uma dessas colunas, as diferentes altitudes, e aqui nessa última linha, então, a média para as duas tensões diferentes. Na altitude de 50 metros, você precisa de 17,85 kV para romper a capacidade, a rigidez dielétrica do ar e assim iniciar o efeito corona. Já numa altitude de 1.700, 16, 3.400, uma média de 14,4 kV, e na altitude de 4.300, 12,4 kV. Veja que de 50 metros para 4.300 caiu aí mais de 5.000 volts a intensidade para você romper a rigidez dielétrica do ar e assim iniciar o efeito corona. Pode-se pensar, então, que ao fornecer uma grande tensão ao condutor, ele fará automaticamente um efeito corona. Não, muitos fatores influenciam e com a altitude, a densidade atmosférica é muito importante. Foi feito um experimento muito interessante em Paris, onde foi colocado um eletrodo a 8 metros de um balão, da gôndola de um balão. Tudo foi medido ali no eletrodo e conforme foi se subindo, chegou ali em torno de acima de 150 metros, 165 metros, já foi observado o efeito corona no eletrodo sem fornecer nenhuma tensão artificial ao eletrodo, unicamente pela diferença de potencial conforme a altitude e também pela menor densidade do ar. Veja na sequência, então, a imagem sobre esse experimento. O balão acima da cidade de Paris e uma figura esquemática aqui do que foi feito. Tudo isso foi medido, não foi fornecida nenhuma tensão ao eletrodo e foi medido com um osciloscópio, com vários aparelhos, o que estava acontecendo ali no eletrodo. Ele está a 8 metros aqui do balão para diminuir as distorções do campo elétrico causadas pelo balão. Vamos ver agora dois experimentos na câmara de baixa pressão que fiz aqui em casa. Um deles com 2 eletrodos ali dentro da câmara. Não vou alterar então a tensão nem a corrente fornecidas ao circuito. Não vou alterar o raio do condutor. Será o mesmo fio, nem a distância entre os condutores. A única coisa a ser alterada, então, será a densidade do ar. Vamos ver o que acontece, se é mais fácil ou mais difícil, conforme tira-se o ar da câmara, de ocorrer a ionização do nitrogênio, do ar atmosférico. E ainda, num segundo experimento, vou usar o bulbo de uma lâmpada como uma pequena câmara de baixa pressão,
O gás ali não é principalmente o nitrogênio, como no ar atmosférico, é o argônio, mas vamos ver se é facilitada ou dificultada a ionização do gás por conta da menor densidade do gás dentro do bulbo. O experimento de ionização na câmara de vácuo. Eu tenho aqui dois tipos de gerador de alta tensão. Um tem como fonte de alimentação corrente contínua e o outro a corrente alternada da tomada. Esse aqui eu posso verificar que a tensão e a corrente são sempre as mesmas, que são fornecidas ao circuito, e a saída de alta tensão vai para esses eletrodos da câmara de vácuo. Então vou ligar a fonte. Eu tenho aqui uma tensão de 12 volts. Repare que na câmara de vácuo você tem uma corona muito fraca. Não vou alterar em nada aqui a fonte de alimentação. Vou ligar essa bomba de vácuo, essa pequena bomba de vácuo, e vamos ver o que vai acontecer com a ionização do gás. Então, conforme o ar vai sendo tirado da câmara, a densidade do gás vai diminuindo, o que facilita a ionização, como vimos. Veja que eu já tenho a formação de pequenos raios ali entre os eletrodos e agora completou, fez o circuito plasma. Repare na ionização, que é muito facilitada com a diminuição da densidade do gás, conforme ele vai sendo retirado pela bomba. Esse som já indica que a fonte está se estabilizando por causa do curto formado aqui no circuito. Então veja que a ionização do gás, ela ficou muito mais fácil. O efeito avalanche ele foi feito e você tem aqui uma ionização muito maior. É isso que acontece em altitudes maiores por conta da menor densidade do ar atmosférico. Vamos ver agora a ionização do gás no bulbo de uma lâmpada incandescente. Coisa raríssima hoje em dia, tem uma aqui que guardo com muito carinho. E o que vai induzir essa ionização é justamente uma bobina de Tesla, que está aqui. Então eu vou chegar à lâmpada próxima da bobina e vamos ver o gases sendo ionizados dentro do bulbo da lâmpada. O bulbo da lâmpada, ele tem uma baixa densidade de gás, uma baixa pressão. Aqui principalmente argônio, 93%, e nitrogênio, 7%. Então eu vou aproximar a lâmpada da bobina e você tem o gás sendo ionizado. Aqui. É uma observação muito bonita de ser feita. Lembra aqueles globos de raios? É o mesmo processo. Gases a baixa pressão que ficam coloridos. Vamos ver com a luz apagada como fica. Tá, então, de novo, a ionização do gás em um ambiente de baixa pressão e densidade. Outra relação muito importante entre a eletricidade e a densidade atmosférica é a dissipação de calor. Então, quanto mais material você tiver em torno de um componente, mais fácil é essa dissipação. Ou seja,
Em menores altitudes, nível do mar, você tem uma dissipação muito mais eficiente por conta da densidade atmosférica do que em grandes altitudes. Em maiores altitudes tem que ser tudo recalculado para que o transformador não queime por superaquecimento. Então vamos ver um pouco sobre essa questão. Há inúmeros artigos a esse respeito. Vou falar sobre um deles. Correção do fator de altitude para dois tipos de transformadores, o imerso em óleo e o seco. Então o óleo ele pode servir aí como também um dissipador de calor. É muito importante que se calcule isso para que o transformador não queime e a rede elétrica caia. E ainda, a rigidez dielétrica dos transformadores depende total ou parcialmente da densidade do ar circundante. Na instalação acima de 1000 metros, devem ser projetados com o fator de correção de altitude. Como se reduz a potência nominal de um transformador para uso em grandes altitudes? Em altitudes superiores a 1000 metros, a densidade do ar é menor do que em altitudes mais baixas. Isso reduz a capacidade de resfriamento do ar ao redor do transformador e sua temperatura aumenta. Para um transformador instalado acima de 1000 metros, é necessário reduzir o KVA. KVA, a grosso modo, potência, em 0,3% para cada 100 metros. Vamos ver agora um outro experimento na câmara de baixa pressão, em que eu mostro justamente essa relação entre a densidade do ar atmosférico e a dissipação de calor. Vamos a outro experimento na câmara de vácuo. Aqui eu tenho uma lâmpada e grudado no bulbo da lâmpada eu tenho o sensor de temperatura do multímetro. Veja, esse fio vermelho ele vai até o multímetro. Então a ideia aqui é dissipação. Veja nessa bobina de Tesla que o transistor está encostado no dissipador de calor. Esse dissipador ele é uma chapa maciça de alumínio. O mais correto seria ter colocado em pé para aproveitar também a dissipação do ar melhor, mas aí ia entortar muito os terminais, então optei por colocar deitado o dissipador. Então, se esse dissipador fosse uma grade em vez de uma placa de alumínio, não haveria dissipação alguma. A ideia aqui é a mesma. Então, transformadores, motores, quando em alta altitude, em grande altitude, você tem que recalcular a tensão que vai até eles, porque para não haver um superaquecimento. Então veja aqui, a lâmpada está ligada na fonte de alimentação, não vou mexer na voltagem na corrente, vou mexer apenas na densidade do ar. Então vou ligar a bomba agora, tenho 48 graus Celsius, vou ligar a bomba. Já faz tempo que a lâmpada está aí para entrar em equilíbrio. E vamos tirar o ar da câmara de vácuo. Diminuindo a pressão, eu diminuo a densidade do gás, alterando a dissipação do calor da lâmpada, tornando ineficiente. Veja que a temperatura está subindo. Quando diminui a pressão, a temperatura do ar dentro da câmara tende a diminuir, mas o sensor está grudado no bulbo da lâmpada para ver a eficiência da dissipação. Então já subiu um pouco a temperatura, está indo para 50 graus, o ar ficando menos denso, conforme a diminuição de pressão, a dissipação também se torna menos eficiente. 50 graus ainda. Indo para 51 graus. Agora imagine o aquecimento em grandes altitudes de um transformador, por exemplo. Em maiores altitudes, há uma ineficiência da dissipação do ar atmosférico por conta da menor densidade, e tudo tem que ser recalculado para o bom funcionamento de um transformador, de um motor, de circuitos. Indo para 52 graus.
a tendência é aumentar ainda mais a temperatura conforme eu vou tirando o ar. Não vai chegar a haver um superaquecimento do bulbo como haveria em um transformador a altitudes maiores, acima de 1.500 metros, 2.000 metros. Então tudo isso tem que ser calculado por conta da menor densidade do ar em maiores altitudes. Se eu continuar tirando o ar, a temperatura vai subindo e aqui a gente vê então a menor eficiência da dissipação do calor por conta da menor densidade do ar atmosférico, indo para 53 graus e assim por diante. A inspeção de redes de transmissão elétrica é feita através de câmeras que captam a parte ultravioleta do espectro eletromagnético, como veremos. Essa é uma das câmeras, existem vários tipos. Aqui uma imagem dessa câmera mostrando o efeito corona que acontece aqui, o vazamento de energia. Aqui também uma outra imagem do efeito corona pela detecção através do ultravioleta. Uma questão muito interessante que tem sido estudada é por que os animais evitam as linhas de transmissão. Acreditava-se que eles faziam isso exclusivamente porque nas áreas onde passam as linhas de transmissão há menos vegetação e assim eles estariam mais expostos aos predadores. Estudos mais recentes mostram que muitas espécies de animais conseguem enxergar o ultravioleta. E assim eles evitariam essas linhas, porque mesmo no escuro eles veriam a luz dessas linhas de transmissão. Veja que o Ártico, sobre as renas do Ártico, o Ártico tem mudanças sazonais extremas nos níveis de luz e tem um nível muito maior de ultravioleta devido à dispersão dos comprimentos de onda mais curtos e seu reflexo na neve e no gelo. Enquanto a areia reflete de 10 a 25% dos raios ultravioleta recebidos, a neve reflete cerca de 80%. Nesse outro estudo, mostrou-se que a córnea e o cristalino nas renas do Ártico não bloqueiam todos os raios ultravioleta e que a retina responde eletrofisiologicamente a esses comprimentos de onda. Como foi feito, então, esse estudo? Em um ambiente escuro, luzes LED de diferentes comprimentos de onda, incluindo ultravioleta, foram expostas aos olhos de 18 renas anestesiadas, enquanto registrou-se com eletrodos se os nervos dos olhos reagiam, indicando que a luz havia sido vista. A luz ultravioleta desencadeou uma resposta nos olhos de todas as renas. Uma vantagem específica dessa visão de comprimento de onda curto é o uso de informações potenciais causadas por reflexos diferenciais de ultravioleta, conhecidas por ocorrer tanto na vegetação do Ártico quanto em diferentes tipos de neve. Está aí, então, um belíssimo exemplo de evolução de uma espécie que teve relativamente pouco tempo para se adaptar. As renas migraram para aquela região do Ártico há cerca de 10 mil anos atrás. Elas aproveitam essa radiação ultravioleta que é refletida na neve e no gelo para procurar alimento. Uma belíssima evolução, um belíssimo exemplo de evolução que aconteceu ali. E esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Vimos então que a densidade atmosférica ela tem um efeito muito grande na eletricidade por conta do efeito corona, que é muito mais pronunciado em grandes altitudes, causando então um prejuízo maior em desgaste de material e perda de energia, e também na dissipação de calor, o que pode acarretar a queima de um componente, como um transformador, a queda da rede elétrica e dessa forma prejuízos ainda maiores. Essas questões são constantemente estudadas, então por conta da menor densidade atmosférica em grandes altitudes, ocorrem esses fatores. Eu vou fazer uma live, como disse no começo do vídeo, a esse respeito, convidar os meus amigos, vai ser muito interessante. Então, um grande abraço, o meu muito obrigado e até a próxima.